galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. E o tema do vídeo aqui é polinômio de Lagrange. Então nesse vídeo agora, gente, nós vamos aprender a achar o polinômio que aproxima, né, uma certa função S, ou pelo menos um polinômio que aproxima uma certa função. Esse polinômio vai ser o nome de polinômio interpolador de Lagrange. Ele vai interpolar a função, ou seja, passar em alguns pontos dessa função, tá certo? Tendo o quê? Imagem coincidente nesses pontos, beleza? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Ele decorre, né, esse polinômio interpolador de Lagrange, ele decorre desse teorema aqui. O que afirma o teorema? Ó? Se x0, x1 até xn são n mais 1 pontos distintos e f uma função cujos valores são dados nesses números, então existe um único polinômio p de x de grau no máximo n, tal que f de xk igual a p de xk para todo k igual a 0, 1 até n. Esse polinômio é dado por essa formulazinha. Então o que ele está dizendo aqui a princípio? Que eu conheço a função nesses pontos e o polinômio que eu vou obter, né, que a fórmula está aqui embaixo, eu vou comentar ela daqui a pouco, ele vai ser coincidente com a função nesses pontos. Então a função passa aqui, né, ela vai ter o gráfico todo completo dela, mas em alguns pontos, né, eu vou pegar um polinômio que passa, vai ser, vamos pensar, aproximar dessa função, e nesses pontos ele vai ser exatamente igual, tá certo? O polinômio é dado por essa fórmulazinha aqui. A fórmula, a princípio, gente, ela assusta um pouco, ela é um pouco grande, mas eu vou explicar que ela tem uma sistemática que é bem simples da gente memorizar, digamos assim. Então, o P de x, ele vai ser o produto de cada uma das imagens desses valores aqui pela função f, que são conhecidas pela gente. Aqui eu estou dizendo que eu conheço a função nesses pontos aqui, quer dizer, eu conheço tanto os pontos que estão postos aqui, como também a f desses pontos. Então eu vou pegar fx0 vezes um certo ln0, depois a fx1 vezes um certo ln1, mais até a fxn vezes um certo lnn. Esse primeiro cara aqui me diz respeito à posição. Né? Então, quando eu tiver o fx0, eu vou ter o ln0. Quando eu tiver o f de x1, eu vou ter o ln1. Até o valor, né, xn aqui que eu vou ter multiplicando lnn. O que acontece? Pensando de forma condensada, eu posso colocar dessa forma aqui, ó, um somatório de k igual a 0 até n, de f de cada um dos xk vezes o lnk. É exatamente isso que está escrito aqui agora de uma forma condensada. Em que, para cada k, né, de 0 até n, 0, 1 até n, eu tenho que o lnk é essa formulazinha aqui gigante. Aí você fala, nossa, professor, é muito difícil isso. É um pouco grande, é um pouco trabalhoso, mas você vai perceber que é sistemática essa forma. Em que sentido que é sistemática? Se eu tiver um termo de ordem k qualquer, né, um termo genérico aqui do meio, nós vamos ter o seguinte, ele vai ser x menos todos os indivíduos aqui de cima, na parte de cima, né, o produto de cada uma dessas diferenças, exceto o x menos xk. Então perceba, x menos x0, x menos x1, x menos xk menos 1, né, pulou aqui, né, todos os x menos x2 e tal, né. Aí eu vou para o x menos xk menos 1 e pulo o x menos xk e já vou para o x menos xk mais 1. E continuo até x menos xn. Aqui teve um errinho aqui de digitação, mas aqui é só x normal. Na parte de baixo vai ficar o seguinte, xk menos x0, ó, coincide aqui, xk menos x1, ou seja, vai ser xk menos todo mundo, exceto o próprio xk. Por quê? Porque se tiver xk menos xk no denominador, daria 0. E 0 no denominador é um problema terrível, tá certo? E aí nós podemos escrever esse objeto aqui de forma condensada como um produtório de i igual a 0 até n, só que o i não pode ser nunca k, né? Porque a gente, né, como visto aqui, eu salto o termo xk, né, x menos xk, tanto de cima como xk menos xk. Seria assim, né, se a gente não saltasse de baixo. Então eu tenho isso aqui, ó, x menos xi, vai ser o produto de todos esses caras, exceto x menos xk e xk menos xi. Então, isso vai funcionar para todo o k, gente. Então, para k igual a 1, para 0, por exemplo, eu não teria o termo x menos x0 em cima. Eu já começaria daqui, x menos x1. Para k igual a 1, eu teria x menos x0, eu já pularia para x menos x2. E por aí vai. E embaixo, se for 0, eu teria x0 menos quem? x1 seria o meu primeiro termo, depois x0 menos x2, tal. Eu não teria x0 menos x0. E se for x1, eu teria o quê? x1 menos x0, x1 menos x2. Eu pularia o x1 menos x1. Como eu falei, né, é bem simples isso aqui na hora do exemplo. Talvez eu esteja complicando demais, dando esse tanto de informação. Você vai perceber que no exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco, isso é bem tranquilo.
O interessante aqui é o seguinte, gente, que meio que a prova desse teorema é relativamente simples. Porque eu quero um polinômio que coincida com a função nesses pontos aqui em xk, nessa igualdade aqui. Então observe que a própria construção minha já dá esse polinômio, já dá esse polinômio, que é o seguinte: se eu observar bem, cada um desses LNKs de x aqui, quando eu substituo, por exemplo, se eu substituir aqui em cima x0, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter x0 menos x0, vai dar o quê? 0, né? Então vai zerar todo esse produto. Se eu substituir aqui em cima x1 menos x1, né, nesse termo aqui vai zerar isso, vai zerar todo o produto. Então todos os caras, exceto o xk, vão anular esse coeficiente de posição k aqui. Certo? Ou seja, quando eu colocar aqui xk, aí sim, o que vai dar? Vai dar xk menos x0, xk menos x1, xk menos xk menos 1, xk menos xk mais 1, xk, né, botando no lugar de xk menos xn, vai ser exatamente o mesmo que ocorre embaixo. Então eu vou ter uma coisa em cima e ela mesma embaixo, dividindo vai dar 1. Então quando eu substituir o x igual a xk, eu vou ter 1. E quando eu substituir aqui qualquer outro cara que não coincida com a posição dele, eu vou ter que esse quociente aqui vai dar 0. Tá certo? Esse lado de cá vai dar 0. Então isso quer dizer o seguinte, voltando aqui para a nossa fórmula, você vai notar que quando eu jogo aqui o f de 0, beleza, aqui, normal, calcular a função. Quando eu venho para o Ln0, se eu pensar aqui no P de x0, observe que o Ln0 ele vai dar 1 nesse ponto, por essa fórmula aqui, por esse raciocínio nosso, e vai zerar todos esses outros L's aqui. Então, eu vou ter que o P de x0 vai ser o f de 0. Se eu jogar aqui x1, eu vou zerar esse cara, vou zerar o próximo aqui, vou zerar todos os outros, exceto esse aqui, que vai dar 1. Ó, a fórmula aqui dizendo, ó, se for x1, esse Ln1 vai dar 1. E esse cara vai permanecer mesmo. Então, eu vou ter que o P de x1 vai ser fx1. E isso vai funcionar para todos os caras. Quando eu colocar xn aqui, eu vou ter que o Lnn vai dar 1. Todo o restante antes dele vai dar 0. Então, eu vou anular, vai ser f de x0 vezes 0, fx1 vezes 0, vai anular tudo, vai ficar só fxn vezes 1, que vai dar o fxn, ou seja, o P de xn vai ser o fxn. Você pode até fazer a continha na mão mesmo, tá certo? Você vai perceber que isso é verdade. Beleza? Copiar mesmo o que eu estou falando, tentar escrever e você vai ver que funciona. Beleza? Então, a fórmula, ela assusta um pouco, mas vamos ali para o quadro para a gente entender que talvez o mais difícil não seja nem necessariamente você jogar as coisas na fórmula, seja mais assim a questão da conta. Então, na conta a gente tem que ter muita estratégia, tem que praticar, porque senão a gente erra besteira, né? E a gente não quer, errar a conta, né? Na verdade, a gente não quer errar nada, né? Mas assim, conta é chato pra caramba a gente errar, né? Então, ó, exemplo 19. Ele fala o seguinte: utilize os números x0 igual a 2, x1 igual a 2,5 e x2 igual a 4 para encontrar o segundo polinômio interpolador para esta função aqui, f de x igual a 1 sobre x. Calcule uma aproximação de f de 3 e compare com o valor real. O que ele está dizendo aqui pra gente? Que esses pontos aqui, eles são pertencentes dessa função, ou seja, se eu tenho 2 aqui, eu também tenho f de 2, que é 1 sobre 2. Aí eu vou pegar 1 sobre 2,5 e 1 sobre 4. Então eu vou ter o polinômio conhecido no ponto 2, 1 sobre 2, 2,5, 1 sobre 2,5 e 4, 1 sobre 4. Nesses pontos aí. E eu quero um polinômio que passe desses pontos. O polinômio vai ter grau 2, ó. x2 aqui, ele vai ter grau 2. Depois que eu achar esse polinômio, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir nele o valor 3, que está entre 2 e 4. Lembre-se, tem que ser valores, né? Quando a gente está pensando em fazer uma estimativa e tentar estimá-lo. Eu vou pegar o polinômio, substituir o valor 3, vou olhar o resultado e depois vou comparar com o valor exato de f de 3, que é 1/3. E vou ver se essa estimativa minha foi boa ou foi ruim. Tá certo? Então vamos ali para o quadro, para a gente fazer essa continha. Beleza? Então, prepara que agora é conta pra caramba. Então, gente, nós temos aqui, eu coloquei os dados aqui. x0 igual a 2, x1 igual a 2,5, x2 igual a 4, a minha função é essa. Eu quero tomar esse cara como uma aproximação para esse. Tá certo? Digamos que eu queira, né, eu acho que essa aqui fosse uma função bem complicada, né, de calcular, então eu poderia estar usando
o P de 3 para estimar esse cara. Ou até mesmo desconhecida. Imagine que eu conheço o 2AF de 1 sobre, seria 1 sobre 2, né? 2, 1 sobre 2, 2 menos 1 sobre 2, mas eu não conheço essa função. Então, na verdade, eu só teria isso daqui. Aqui eu tenho um exemplo privilegiado onde eu tenho também a função, tá certo? Mas de modo geral eu posso trabalhar só com os dados, tá certo? Então, gente, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos começar calculando, né, as nossas Fs, né? Temos que F de x0, né? No caso, vamos botar assim, F de 2, né? Ou melhor, né? F de x0. F de 0 vai ser quem? 1 sobre 2, que vai ser 0,5. Né? 1 sobre 2 é só dividir. A F de x1 vai ser 1 sobre 2,5. Você pode pegar a calculadora, né? Não precisa fazer nada de cabeça. Claro, essa conta aqui daria para fazer de cabeça, né? É 2,5, gente, não é 2 vezes 5, não, viu? Às vezes a gente confunde a forma de olhar. 1 dividido por 2,5 dá 0,4. A gente vai precisar desses valores, né? E a F de x2 vai ser 1 sobre 4, que vai dar 0,25. Essa aqui dá para fazer de cabeça. Pronto. O que acontece? Agora nós vamos ter que calcular o nosso polinômio. Ele é dado por essa fórmula aqui, ó. P de x, ele vai ser a F de x0 vezes. Aí aqui eu vou ter o seguinte, ó, vai ser x menos x1 vezes x menos x2, ou seja, em cima não aparece quem? Não aparece o x menos x0. Embaixo vai ser o quê? x0 menos x1 vezes x0 menos x2 nesse primeiro bloco. Então eu vou copiar de forma genérica aqui, depois a gente vem substituindo. Aí eu vou ter um outro termo, vai ser a F de x1 vezes x menos x0. Aqui eu pulo o termo x menos x1, vou para x menos x2. Então perceba que é uma conta bem fácil, né? Então nós vamos ter aqui o seguinte, x1 menos x0 vezes x1 menos x2. Não coube aqui, tudo bem, não tem problema não. A gente bota aqui, ó, F de x2, né? Você pode ir no caderno e você copia continuando, né? Vezes x menos x0 vezes x menos x1 sobre x2 menos x0 vezes x2 menos x1. E a gente só precisa o quê? Substituir esses caras e fazer essa conta. Só que é aí que mora o perigo. Então, olhando bem, ó, F de x0 é aqui, gente, 0,5 vezes x menos x1, quem é o meu x1? 2,5. Quem é o meu x2? Né? Eu vou ter x menos quem? 4. Sobre. Aí eu vou pegar esse menos os outros. Então, 2, né? Menos 2,5 vezes 2 menos 4. Mais. Aí aqui eu vou pegar o quê? 0,4, né? Que é o F do x1, vezes x menos x0. Quem é o x0? 2. Aí eu salto esse e pego esse aqui, ó. X menos 4 sobre quem? Aí eu vejo um cara que eu soltei. 2,5 menos 2, 2,5 menos 4. Mais. Então perceba que é bem sistemático mesmo. Certo? Se você tiver cuidado, você pelo menos nessa parte que você não comete erros. E aí nós temos aqui o seguinte, ó, 0,25 vezes x menos. Aí eu vou botar o primeiro e o segundo, mas não vou pular o quarto, que eu estou no último termo. Então, x menos 2 vezes x menos 2,5 sobre, agora, 4 menos 2 vezes 4 menos 2,5. E aí eu tenho que fazer essa continha, tá certo? E aí fica uma coisa um pouco, essa é a parte um pouco complicada. O que eu sugiro aqui? Que você faça o seguinte, você pode calcular esse cara aqui de baixo e pegar, escrever uma fração para esse 0,5 esse cara e desenvolver esse polinômio aqui, ficando da seguinte forma, ó. Esse cara aqui de baixo, ó, eu vou ter 0,5, né? Ó, dividido por 0,5 dividido por. Vou abrir um parêntese duplo porque eu vou ter um produto, ó. 2 menos 2,5, tá certo? Vezes 2 menos 4. Então vai ser, batendo igual aqui, deu 0,5. Olha que beleza, né? Porque observe, ó,
Vamos fazer essa conta aqui de baixo, né? Só para a gente tirar a prova. 2 menos 2,5 dá 0,5. Negativo, né? E 2 menos 4, ó, dá menos 2. 0,5 vezes menos 2 dá 1 positivo. 0,5 dividido por 1 deu 0,5. Coincidiu, né? Então nós temos aqui, ó, 0,5 vezes. Eu vou desenvolver esse polinômio de cima. Então vai ser esse vezes esse, vai ser x ao quadrado. Esse vezes esse e esse vezes esse. Vou somar, eles têm o mesmo sinal, né? Então vai dar 6,5x menos 2,5 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar acho que 10, né? Então 2,5 vezes 4. Opa. Deu 10, menos com menos mais 10. Então perceba que eu dei uma simplificada boa na conta. Ah, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 0,4 aqui, ó, e dividir por esse produto. Então, 0,4 dividido. Abre um parêntese aqui. 2,5 menos 2 vezes ali embaixo. 2,5 menos 4. Deixa eu ver se eu botei tudo aqui. Na conta eu botei. Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter o seguinte. Deu um número quebrado e a gente aperta aqui para achar a fraçãozinha correspondente. Deu menos 8 sobre 15, ó. Vezes. Aí vamos desenvolver aqui, ó. X vezes x ao quadrado, menos. X vezes menos 4, menos 4x. X vezes menos 2, menos 2x. Eu vou juntar os dois, vai dar menos 6x. Menos 2 vezes menos 4 vai dar 8. Mais. Agora eu venho para o polinômio de baixo. Eu vou pegar 0,25 e dividir por esse produto aqui. Então, 0,25 dividido por 4 menos 2 vezes 4 menos 2,5. Batendo aqui, nós vamos ter isso aqui, ó. 1 sobre 12 vezes esse polinômio aqui, ó. X ao quadrado. X aí aqui vai ser o quê? Como eles têm o mesmo sinal, né, vai ter um menos 2,5x e um menos 2x. Então vai ficar menos 4,5x menos 2 vezes menos 2,5 mais 5, né? 2 vezes 2,5 dá 5, menos com menos dá mais. Pronto. Então vamos simplificar esse polinômio aqui, gente. Eu vou ter que usar esse lado de cá, infelizmente. Tá certo? Eu queria manter o polinômio até o final, mas já fizemos a função dele, que foi utilizar o quê? Né? Utilizar a fórmula. Então nós temos aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se você observar bem, esse cara, né? Ó, esse cara vezes 1, depois eu vou ter esse cara vezes 1 e esse vezes 1, eles vão se agrupar com x ao quadrado. Então eu já posso colocar da seguinte forma, ó. O meu p de x, ele vai ser igual 0,5 vezes 1 mais, quer dizer, no caso, né, menos, né? 8 sobre 15 vezes 1 mais 1 sobre 12 vezes 1. X ao quadrado. Então esse cara é o cara que vai estar na posição. Vai ser esse aqui, quando eu desenvolver, com esse e com esse primeiro. E se eu pegar esse cara vezes esse segundo, depois esse cara vezes esse segundo, e esse cara vezes esse segundo, vai ser os caras que vão estar agrupados com x. Então eu vou fazer aqui embaixo, ó. Eu vou ter o seguinte. 0,5 vezes menos 6,5, né, mais 8 sobre 15, no caso menos, né, vamos botar assim, menos 8 sobre 15 vezes menos 6, mais 1 sobre 12 vezes menos 4,5. 4 sobre 5, né? Ou não, é 4,5, né? Não é 4,5 não, 4,5. Negativo, né? Então isso aqui vai estar multiplicado por x. E no final eu vou ter os termos que estão independentes, que é o seguinte, 0,5 vezes 10. Então essa conta, gente, é uma conta assim, tem muitas metodologias para você fazer ela sem errar. Eu estou mostrando essa aqui, mas você pode achar uma melhor aí, talvez seu professor aí não seja meu aluno, esteja lhe explicando de outra forma, você pode fazer também. E aqui, 1 sobre 12 vezes 5. Então, fazendo essa conta aqui de 5, nós vamos ter o seguinte, ó. 0,5, né, vezes 1 dá 0,5,
menos 8 dividido por 15, mais 1 dividido por 12. 0,05 x ao quadrado. Aí eu vou fazer essa conta aqui de baixo agora. 0,5 vezes menos 6,5 menos... Aí aqui, ó, como vai dar menos com menos vai dar mais, eu vou botar logo assim, ó, mais 8. Opa, mais aparentes 8 dividido por 5, né? Ou por 15, ó, olha eu digitando errado, ó, vezes 6, né? Então já fiz o jogo sinal, então somei, tá certo? Aqui. Mas aí aqui vai dar menos, né? Eu boto logo assim, ó, menos 1 dividido por 12, 1 dividido por 12, vezes, aí eu boto só 4,5 positivo, porque eu já botei, já sei que isso ali vai dar negativo, ó, vezes 4,5. Então, fazendo essa conta, nós temos isso aqui, ó, menos 0,425x, e vamos fazer essa última conta, ó, que vai dar 0,5 vezes 10, né? Aí aqui vai dar menos, né? Vai dar menos, né? Vai dar 8 sobre 15 vezes 8, né? Menos 8 dividido por 15 vezes 8, mais 12 dividido por 5, né? Ou 1 vezes 5, 5 dividido por 12, né? Olha, eu vacilando, falando errado. Então deu isso aqui, ó, mais 1,15. Então esse é o meu polinômio P de x. Então essa conta foi muito complicada, né, assim, da gente fazer. Então você tem que ter muita atenção para não cometer erros aqui. Aí ressalta-se mais ainda a importância do cálculo numérico. Você pode mandar um computador fazer isso aqui para você instantaneamente. Você programa lá, dá um enter, ele já sai. Hoje em dia as linguagens de programação já vêm implementados ferramentas que lhe dão esses coeficientes aqui, tá certo? Então você não precisa se preocupar muito com isso, o uso prático disso aqui. Outra coisa também, gente, é o seguinte, imagine que eu já quisesse pular para isso aqui, eu não pedisse o polinômio na questão. Então eu poderia, já aqui em cima, nessa passagem aqui, ó, eu não precisaria simplificar, eu já botaria aqui, quem no 3 aqui, ó, e calcularia a partir daqui o resultado. Eu não precisaria vir daqui para baixo, viu? Isso é uma forma interessante de você fazer. Então, já temos o polinômio, é uma coisa que pediu. Vamos fazer o quê? Vamos calcular o P de 3, é quem? É 0,05 vezes 3 ao quadrado menos 0,425 vezes 3 mais 1,15. Ou seja, 0,05 vezes 3 ao quadrado, né? Menos 0,425 vezes 3 mais 1,15. Deu 0,325. Esse valor está perto ou não de f de 3? É só a gente calcular o seguinte, ó, f de 3 menos p de 3 é quanto? F de 3 a gente sabe o seguinte, gente, 1/3 menos esse valor, 0,325, vai dar o quê? Menos 1 dividido por 3, aí a gente pega o módulo, né, vai dar isso aqui, ó, 8,333, aqui ele botou 9 casas, né? Vezes 10 a menos 3. Ou melhor, se você preferir, 0,00833, né? Com 9 casas aqui. Pronto. Ou seja, deu uma precisão boa, ó. 2 casas decimais, né? Então, assim, deu até perto, foi uma estimativa razoável. Claro que a gente precisa de uma estimativa com uma função simples dessa, não. Mas eu podia ter uma função mais complicada aqui. Eu poderia estar querendo estimar o valor de um cosseno. A partir de valores conhecidos, eu calculo um valor desconhecido. Quer dizer, estimar, né? Estimar esse valor desconhecido. E aí? Cosseno já é mais difícil da gente achar para um valor que a gente não conhece sem uma calculadora. Né? Então, perceba que esse caso aqui a gente poderia até, não, é 1/3, 1 sobre 3, 3. Bom, achar fácil. Mas, de modo geral, isso pode ser uma tarefa difícil. Ou até mesmo eu precisar, né, integrar essa função, fazer alguma coisa que seja difícil, eu posso pegar o polinômio, este aqui, e fazer os resultados nele, derivar, integrar, e meio que usar isso para estudar esta função aqui, como mencionado na aula passada, certo? Então a gente vai estar falando mais ao longo dos vídeos aí, beleza? Vamos só voltar aqui para o quadro, gente, porque sempre tem alguma informaçãozinha a mais que a gente não coloca, né? E acaba esquecendo. Então nós temos aqui o seguinte, ó.
Aqui foi feito as contas, aqui eu botei logo direto, tá certo? Só está substituído mesmo os valores, já botei logo para um simplificado, mas assim, tem muita sujeira debaixo do tapete, o quê? De você partir daqui e chegar aqui. Olha, perceba também a metodologia. Aqui no slide, eu achei cada polinômio e depois eu somei eles. Então, isso aqui vai me gerar um polinômio, isso aqui me gerou outro, isso me gerou, e somei eles. Ali eu já fiz o seguinte, eu já fui pegando os cabeças e agrupando. Então, os termos de posição x ao quadrado, agrupei. Os termos de posição x, eu agrupei. Os termos que não tem x nem x ao quadrado, agrupei. Então, perceba que a metodologia de conta pode facilitar ou não o seu trabalho. Eu acho que está mais fácil aqui no quadro, mas, né, é como eu falei, tem metodologia de fazer conta aí. Aí você fazendo a conta, você tem o mesmo resultado que nós achamos ali. Tá certo? Então é só você voltar o vídeo aí repassar, né, que você vai né, para fazer as contas também. Você precisa fazer essas contas, precisa cometer alguns erros, é muito comum cometer erros. Eu mesmo, quando eu estudei isso, eu cometi bastante erro de conta, ficava doido, né, os cabelos só faltou cair, né, mas isso faz parte, né. Então é isso aí, espero ter entendido, tenham gostado. Muito obrigado, gente, até a próxima.